Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado uma semana boa, estejam passando uma semana boa, né? Vamos começar a nossa aula de hoje. Meu nome é Mariana, eu sou professora de vocês do cursinho Teneta de Barros de Geografia. A nossa aula hoje vai ser bem breve. A gente vai falar um pouquinho sobre fonte de energia. Vamos lá, então. Hoje a gente vai ver sobre as fontes renováveis, as não renováveis e conversar bem brevemente sobre o setor energético do Brasil, tá? Vamos começar então. As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais que envolvem o processo de produção, trabalho ou vivência. A comunicação e o transporte, então, elas só vão funcionar com a existência das fontes de energia e elas são relacionadas à produção de combustível e de eletricidade também aqui no Brasil, tá? Então, basicamente, hoje em dia, na era capitalista, pós-industrial, a gente não consegue ter uma vida assim confortável até, digamos, se a gente não tiver energia dentro de casa. Confortável não, a gente não consegue ter básicos direitos humanos se a gente não tiver energia dentro de casa. Vamos lá. Nas fontes renováveis, então, vamos conversar um pouquinho sobre elas. As fontes renováveis, elas podem ser repostas, como a gente já tinha dito na última aula, quando a gente estava falando sobre o meio ambiente, se repostas naturalmente, mas não significa que elas são inesgotáveis, tá bom? Então, como a gente conversou um pouquinho sobre sustentabilidade, quando a gente fala em fontes de energia que são renováveis, a gente tem que ter um plano de sustentabilidade nessas fontes, porque elas não são inesgotáveis, mesmo sendo renováveis. Se elas são renováveis, se a gente conseguir ter planos de sustentabilidade bons e que realmente funcionem. A nossa primeira energia que a gente vai ver hoje é a eólica, né? Acho que vocês conhecem bastante sobre ela. São feitas com os aerogeradores, ou seja, é uma produção de energia que vem dos ventos, né? Que vão girar essas hélices. E ela é uma das energias mais limpas do mundo, porém, o que acontece? As turbinas dela, elas causam uma grande poluição sonora onde que elas são encontradas, e além de que elas podem vir a afetar a fauna, dependendo do lugar que elas estão, por meio dos pássaros, porque tem muitos pássaros que acabam morrendo nesses lugares por conta das hélices, e não só por conta disso, mas também por causa do barulho, né? Porque não é só a população que acaba sofrendo com esse barulho, mas também toda a fauna que vive em volta, porque digamos que tenha alguma espécie de animal noturno, ele não vai conseguir dormir de dia, ou os animais que são diurnos, eles também não vão conseguir dormir de noite. Então, é um problema, assim, é um problema a se considerar quando a gente fala de energia eólica, tá? No estado do Rio Grande do Norte, ele vai possuir mais de 20 empresas de geração de energia com essa energia eólica, né? E o Brasil, a empresa Enel inaugurou a maior usina eólica da América do Sul, tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem a maior usina, assim como outras usinas no Rio Grande do Norte. A gente também tem a hidrelétrica, né? Que eu acho que é uma das mais comuns que a gente... Uma não, nem acho. É uma das mais comuns que a gente tem aqui no Brasil. É bem fácil a gente achar que ela vai funcionar pelos fluxos de água que vão girar essas pás das turbinas e vão produzir energia aqui no Brasil. Ela é a fonte mais usada e a gente vai conseguir essa produção de energia por meio das barragens ou por meio do fio d'água, que vai utilizar só o correr do rio para fazer energia. Então, a barragem é quando a gente tem as turbinas que vão produzir essa energia, e o fio d'água é só quando o correr do rio vai fazer essa energia. Tipo, a barragem, ela é aquele murão que a gente tem. Então, a gente vai precisar, então, mudar o tamanho do rio, né? Como que ele funciona. Então, tipo, o rio vai estar passando só assim, a gente vai fazer uma barragem no meio dele. Então, o rio vai fazer assim. E na hora que essa água cair no rio, ela vai fazer a turbina girar e vai produzir energia e a água vai continuar. Com a usina de fio d'água, a gente não tem essa barragem no meio, a gente só tem, se eu não me engano, algumas turbinas que são colocadas, e só nesse correr do rio que vai ser produzida a energia, tá? Não sei se vocês já chegaram a ir em alguma barragem para ver como funciona.
quando eu era bem novinha, eu cheguei na barragem que tem em... Como chama? É uma cidade que o rio é o rio de São... Que, tipo, que é mais famoso em São Paulo, né? Mas que ele começa bem antes. Barra Bonita. Eu cheguei aí, a gente andou de barco para saber como que funciona, a gente viu o nível da água subindo, é bem legal, né? Mas, assim, tem outros problemas, como, por exemplo, quando você constrói essa barragem, tem muita devastação da fauna e da flora que cerca o rio, né? Assim como diversas comunidades ribeirinhas que precisam deixar o local, porque senão as suas casas vão ser alagadas. Tem todo esse problema quando é construída novas barragens em diversos lugares. Como também a gente tem os desastres naturais que acontecem quando essas barragens se quebram, quando essas barragens meio que explodem. E a gente vê toda essa destruição que já aconteceu aqui no Brasil e, infelizmente, provavelmente vai continuar acontecendo. 67% da energia gerada aqui no Brasil em 2021 veio das hidrelétricas, tá? E a usina de Belo Monte é considerada a maior do país e fica na bacia do rio Xingu, no norte do estado do Pará. A gente também tem energia solar. Eu tentei colocar aqui para vocês os desenhos, tá? Para vocês verem. Então, a gente tem energia solar, que ela vai ser captada através de painéis solares formados por células fotovoltaicas, que transformam os raios de energia solar em energia elétrica, os raios solares em energia elétrica ou mecânica, e essa energia elétrica vai ajudar para esquentar água em casa, para fazer funcionar a luz e etc, etc. É muito importante a gente ter essa energia solar, porque ela vai ajudar você não precisar gastar energia elétrica direto da sua casa, que, né, a gente está tendo as contas as contas de energia estão crescendo muito por conta da seca nas barragens, né? A gente está tendo essa seca muito forte no Brasil, porque meio que é época nos rios, então se a gente não tem água no rio, a gente não tem como fazer a barragem rodar, a gente não tem como fazer as hidrelétricas conseguirem ter um fluxo de água necessário para criar energia elétrica. Se a gente não tem energia elétrica da nossa principal fonte, a nossa conta sobe e a gente tem que acabar. Quem tem energia solar em casa, parabéns. Quem não tem, infelizmente, vai ter que pagar muito mais caro, né? E a gente também vê uma divisão social nisso, né? Porque outros tipos de energia que não sejam somente energia elétrica voltada da hidrelétrica, quando, por exemplo, as pessoas têm placas solares em casa, hoje ainda é um pouco mais fácil, mas ainda assim é muito difícil quando as pessoas são de camadas da sociedade mais pobres, elas não têm acesso tão facilmente a colocar esses painéis nas suas casas para conseguir ter outra fonte de energia que não seja somente energia de hidrelétrica, etc, etc. Casas, por exemplo, de conjuntos habitacionais, elas costumam vir, sim, com alguns painéis solares já acoplados, mas se você não consegue ter essas casas, se você não conseguiu entrar dentro do processo para conseguir uma casa dessa, ou se não tem processo de casa popular na cidade que você mora, na sua região, fica muito difícil se você é uma pessoa pobre, que a gente vê, na maioria das vezes, pessoas com mais dinheiro que podem gastar com fontes renováveis, com fontes alternativas, com esse tipo de coisa. Quando a gente fala em fontes renováveis, quando a gente fala em sustentabilidade, em movimento verde, a gente está falando, sim, infelizmente ainda, de um classismo e também de falta de consciência de classe, né? Infelizmente. Voltando ao assunto, então. A próxima que a gente tem é a energia geotérmica, que é a partir do calor que vem da Terra em áreas vulcânicas. A gente tem, obviamente, não tem isso aqui no Brasil, né? A gente vai ter só em lugares que tem vulcões, na maioria das vezes dormentes ou ativos, né? Mas tem essa quantidade de vulcão maior aqui no Brasil, a gente não tem isso. A única que é falada, né, que seria tipo um vulcão que é mais conhecido é a cidade de Poços de Calda, que dizem que meio que foi construída dentro de um vulcão morto, né?
Mas é muito difícil isso porque o Brasil tá tipo, em cima de uma placa tectônica, então a gente não tem essa parte de terremoto, que pode vir a criar vulcões, etc, etc. Terremoto não, a gente não tem fala, essa movimentação de duas placas tectônicas que podem vir a causar erupções de vulcões, etc, etc, né? Enfim, a gente também tem duas energias que não são muito comentadas, mas eu achei legal trazer aqui para vocês também verem, que é a onda motriz, que ela vai aproveitar os movimentos das ônicas oceânicas para a produção de energia. Ela vai... Então, o movimento das ondas que vai fazer nessa produção, energia maremotriz, que é a partir das alterações das marés, por meio de barragens ou turbinas submersas, que usam a corrente marítima. Então, é mais ou menos a mesma coisa que acontece na hidrelétrica, que a gente tem a barragem e a turbina, vai acontecer nessa maremotriz, né? Então, a gente vai ter essas turbinas submersas, e quando acontece a maré, esse movimento da maré, assim também como o movimento das ondas, ela vai gerar energia elétrica. Eu, infelizmente, esqueci de pesquisar agora que eu lembrei disso, gente. Exemplos de lugares onde essa energia ondomotriz e maremotriz ela é usada, mas eu prometo que eu vou colocar para vocês no material que eu vou disponibilizar no Classroom, tá? Algum exemplo para vocês, perdão. A gente também tem a biomassa, que é a energia que permite gerar eletricidade graças ao calor liberado pela combustão dessas matérias, né? Lenha, biodiesel, lixo, etc. Mas também ela pode vir do lixo queimado ou do biogás, que é usualmente o metano, e o gás advindo da fermentação de matéria orgânica, né? O Brasil ele é líder da produção desse tipo de energia, com o etanol. O etanol ele vai sair da queima da cana, né? E aqui em São Paulo a gente tem a maior capacidade de produção, seguido pelo Mato Grosso do Sul, que conta com a maior usina do país, que chama Usina Onça Pintada. Que eu coloquei para vocês só 2 itens, né, para vocês mais ou menos saberem como funciona, foi o que eu consegui achando, tá? Eu posso colocar algumas imagens mesmo no nosso documento para vocês terem uma noção, tá bom? E agora a gente vai começar a falar sobre as fontes não renováveis. Obviamente, como o nome já diz, essas fontes não são renováveis e no nosso tempo de vida, provavelmente elas vão acabar e a gente não vai ter como renovar elas, né? A gente não tem sustentabilidade nenhuma em fontes não renováveis, principalmente pela quantidade de destruição ambiental que elas produzem. Não quer dizer que as fontes renováveis não produzam, como eu já disse, por exemplo, da eólica, hidrelétrica, etc, etc. A marítima também deve ter algum impacto ambiental, já que você coloca essas hélices dentro, né, do mar e etc. Enfim, vamos começar então com os combustíveis fósseis, que eles vão ser formados pelo processo natural da decomposição dos organismos soterrados. Há uma alta quantidade de carbono que vai ser usado para alimentar a combustão e é a matriz energética também mais utilizada do mundo, infelizmente, né? E é presente no carvão mineral, no gás natural, no xisto, no petróleo. Eu já comentei com vocês sobre xisto na última aula, né? Solta o CO2 impossível e inimaginável na camada de ozônio, tá? Mas ainda assim, a energia que vai ser mais utilizada no mundo, porque ela é de mais fácil acesso, por exemplo, como hidrelétricas, tem países e tem lugares no mundo que tem escassez de água, então não tem como ter hidrelétrica. Mas tem, por exemplo, uma quantidade de petróleo suficiente para você conseguir sobreviver desse tipo de energia. Ou muitos gás, que usinas não, perdão. Minas para produzir esse carvão natural que é encontrado muito mais facilmente. Então, é mais fácil, né? Mais fácil. E a gente também tem energia nuclear, que ela vai ser uma energia liberada quando ocorre essa reação nuclear, ou seja, no núcleo de determinados átomos vai acontecer uma transformação que vai se tornar, que vai causar uma fissão, né? Que vai ser a divisão do núcleo atômico. E o urânio é o mais utilizado quando a gente fala em energia nuclear. Então, essa transformação, essa fissão, essa divisão do núcleo atômico vai causar
e vai liberar essa energia. A gente tem a utilização de energia nuclear muito forte no Sudeste Asiático, né? Por exemplo, no Japão a gente tem muito disso, como já aconteceu também a destruição de uma das usinas, né? Esqueci agora o nome, mas a gente foi bem sério, né? O que aconteceu lá. Aqui no Brasil, se eu não me engano, a gente tem uma usina nuclear, no máximo, ou estava sendo construída. É um problema muito grande porque a gente tem sempre esse medo de acontecer algum problema com essas usinas e dar problema e explodir, etc, etc. Não é muito segura, né? Não só para quando a gente fala em destruição natural, mas também destruição humana. Não que a natural não esteja ligada, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu estou tentando dizer. Enfim, vamos passar então para a gente conversar um pouquinho sobre o setor energético brasileiro. Aqui no Brasil, a gente foi conseguir ver um pouquinho dessa mudança no setor energético brasileiro, porque a gente já comentou sobre isso em outras aulas, mas eu trouxe para vocês mais só para fazer uma recapitulação, tá? Então, a gente teve primeiro o crescimento populacional e o aumento do consumo, que vai levar à expansão das áreas urbanas e industriais, bem no comecinho da nossa industrialização aqui no Brasil. Então, a gente depois vai ter a década de 70, que vai ter uma expansão, né, do transporte rodoviário, que a gente vai parar de produzir não, a gente vai parar de depender do transporte onde passam os trens, que a gente já conversou sobre isso, que o Juscelino Kubitschek foi lá e detonou com a nossa malha ferroviária brasileira, né? E aí começou a implantar o transporte rodoviário. Foi certo, né? Ele destruiu a nossa malha ferroviária, começou a implantar o transporte rodoviário, né? Nas nossas rodovias para passar mais carro, etc, etc, caminhão. Depois, na década de 80, a gente vai ter a mudança na nossa matriz energética por conta de tudo que estava acontecendo no Brasil. Então, a gente tem um negócio que chama parque energético. O parque energético ele é muito importante quando a gente fala sobre essa distribuição de energia, porque ele vai explicar para a gente quais partes do Brasil têm que tipo de energia ou produzem que tipo de energia. Como, por exemplo, a gente fala em parque industrial. Acho que eu já comentei com vocês sobre parques industriais em meios urbanos, né? Que o parque industrial vai ser aquele pedaço da cidade onde vai ter uma construção industrial muito maior. Então, o nosso parque energético vai falar sobre os lugares onde a gente tem a produção de energia no Brasil. A gente vai ter, então, do primeiro para o último, derivados de petróleo vai ser a maior participação no nosso parque energético brasileiro. Depois a gente vai ter a biomassa com a cana-de-açúcar, que primeiro começou com o ciclo da cana, lá na época da chegada dos portugueses, etc, 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 né? E depois ela vai ser reconstruída esse ciclo da cana, porque a gente vai passar por outros ciclos, né? O ciclo do café vai ser um dos maiores depois da cana. Perdão. E depois ela vai ser reconstituída na década de 70 por conta da crise do petróleo que a gente tem aqui no Brasil, que é muito grande. Essa crise vai ocorrer porque outros países da Arábia Saudita eles vão parar de produzir uma quantidade maior e expressiva de petróleo, e isso vai acontecer uma crise gigantesca no mundo inteiro, também como aqui no Brasil, que a gente vai ter que abaixar também e não vai ter dinheiro, né? É basicamente isso. Eu posso trazer depois para vocês um pouquinho mais explicado, mas é basicamente isso. A gente tem essa crise muito grande, né? Então, a gente tem que ir atrás de outros meios de energia, que não sejam só o petróleo. A gente também tem as hidrelétricas em terceiro lugar, como eu já venho falar para vocês. Carvão mineral, porém o carvão mineral aqui no Brasil, ele não tem um alto poder calorífico. E então é muito difícil para você fazer a queima dele. Então tem poucos núcleos de energia
de energia advinda de carvão mineral aqui no Brasil, tá? Poucas minas que produzem carvão para esse tipo de coisa. A maioria que a gente vai ver, que vai ter uma concentração grande, é no sul do país, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Depois disso, a gente tem o gás natural, que vai ser onde há pressão. Então, por exemplo, em lugares onde tem produção dos derivados de petróleo, vai ser onde vai ter produção do gás natural. E a gente vai ter também uma parceria com a Bolívia, a partir do gasoduto Brasil-Bolívia, tá? No geral, aqui no país, a gente tem um pico de dependência dos principais meios no setor energético na década de 70, né? E conforme as alterações e as mudanças de matrizes de energia, a gente vai começar uma estabilização e queda de dependência em alguns pontos. É importante explicar isso, tá bom? Nos maiores parques energéticos, a gente vai ter uma estabilização, né, e queda de dependência, mas nos menores a gente vai ter até uma elevação de dependência. Na década de 80 e 85, então, a gente vai ver uma importação de energia elétrica que vai ser contínua até os dias atuais. E a usina Itaipu, ela é uma binacional, né, que ela é dividida com o Paraguai. Ou seja, binacionais são quando dois países eles ficam com uma porcentagem igualitária da produção, seja lá do que eles estiverem produzindo, no momento em que a gente está falando da produção de energia elétrica, por meio, se eu não me engano, da energia de hidrelétrica, tá? Tá. Por que eu fiz assim quando eu falei que essa divisão é igual? Porque o Brasil, ele tem 50%, o Paraguai tem 50%, só que o Paraguai, ele não utiliza de 50% da sua energia. O Brasil, ele utiliza de 50% ao todo, mas o Paraguai não. Então, ele utiliza só de 25% e vende os seus outros 25% aqui no Brasil. Então, a gente fica com 75% da energia elétrica produzida na usina de Itaipu, só que a gente compra os 25% do Paraguai, tá? Por isso que eu falei um pouquinho sobre essa dependência externa, porque, querendo ou não, a gente ainda está dependendo de 25% do Paraguai para conseguir alimentar a região que a usina de Itaipu tá, né, colocada. Depois, na década de 80 também, a gente vai ter esse pico de dependência no petróleo, né, que logo vai cair por conta da Petrobras. Só que antes disso, a gente tinha visto, mais ou menos na década de 70, a crise do petróleo. Por isso que em 80, quando é construída a Petrobras, a gente para de depender, né, da compra de petróleo, e etc, etc. E é importante também vocês saberem que os países, em geral, eles precisam ter pelo menos uma fonte de energia que vá conseguir dar conta do país inteiro, porque é muito gasto você precisar ficar comprando energia de outros países. Isso é quase inviável, né? Então você tem que ter uma certa estabilidade de pelo menos uma fonte energética no seu país. E nos anos 2000 a gente vai passar a ter autossuficientes, né, para a descoberta do pré-sal. Depois dos anos 2000, a gente vai ver que essa dependência vai passar a ser pouca ou quase nula. Quando a gente fala de pré-sal, quando a gente fala sobre biomassa, né, se não me engano, perdão, gás natural. O que vai acontecer é que depois que a gente tem que a gente vai criar a Petrobras, nos anos 2000, vai ser encontrado o pré-sal, né? Só que nessa época vai ser ótimo, porque a gente vai parar de depender tanto de outros países por conta disso, por conta dos gases naturais, etc, etc. Porém, depois a gente vai começar a perceber que o nosso pré-sal, ele não é tão fundo assim, ele não é tão... ele não tem um poder tão bom assim, etc. E vai ficar meio complicado, mas nessa época é ótimo. É só depois mesmo que a gente começa a ter uma dependência um pouquinho maior, porque a gente começa a se dar conta de que o pré-sal que a gente tem não ia dar muita conta de produzir o que a gente precisava. E depois a gente tem o carvão, né? Que vai ter uma dependência que vai sempre ser estável e até alta, por conta da sua carência de poder calorífico que a gente já vem conversando. Eu acho que era mais ou menos isso. Eu queria só que vocês entendessem sobre as nossas fontes renováveis e as fontes não renováveis e os perigos dela.
e como e aonde a gente acha, né, essas fontes renováveis. Prometo que eu vou colocar um pouquinho mais de informação, porque eu esqueci, infelizmente, de colocar alguns lugares. A aula de hoje foi até mais rápida que o normal, tá? Então, muito obrigado pela aula. Até a próxima semana. O material vai estar no Classroom, assim como algumas questõezinhas para vocês, tá? E até a próxima.